Boa noite, amada igreja, graça e a paz. Amém. Boa noite, Rafa. Boa noite, Fábio. Boa noite, meninos. Boa noite, igreja. Agora eu estou presencial, né, Rafa? Graça e paz. Também boa noite quem está assistindo, né? Nossas redes sociais, Rafa. Fala um pouquinho. Bom, você que está nos acompanhando aí pela rede social, Facebook, seja bem-vindo ao culto online. Vocês também que estão aqui presentes, sejam bem-vindos. E nessa noite nós possamos buscar a Deus, porque é bom sim estar reunidos entre irmãos e estar em comunhão, mas o real motivo de você estar aqui hoje é por causa de Deus. Você não veio para me ver, você não veio para ver o Fábio, para ver a gente lutando, para ver. Não, você veio para escutar a palavra, para escutar o que Deus ia falar ao seu coração nessa noite. Então, abre o seu coração neste momento, abre o seu coração nessa noite e que Jesus possa falar contigo, que Jesus possa falar comigo, conosco, com todos nós. Amém? Amém. Como é bom, né, Rafa? Ver a carinha dos irmãos, a gente nunca mais tinha visto. É um prazer vê-los de novo na casa de Deus. É muito bom estar reunido, adorando esse Deus junto. Assim, em casa é bom adorar, mas é bom estar sempre reunido, porque a palavra de Deus fala: onde tem 2 e 3 reunidos, ele se faz presente. Não é verdade? Isso mesmo. E você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, não se esqueça de compartilhar essa live, essa transmissão para os seus amigos, para a sua família, tá bom? Também não se esqueça de me seguir lá no Instagram e também de curtir a página do YouTube, tá bom? E não perder os cultos, tá bom? Isso aí. Então, para início, né, Rafa? Você vai fazer a oração. Certo? Amém. Neste momento vamos ficar de pé. Feche as suas olhos. Se essa pessoa que está do seu lado é para Deus, tudo que for feito aqui é para Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor neste momento. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia aqui reunidos em Tua presença, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque como é bom e agradável estar em Tua presença todos os dias, todos os momentos e todas as horas. Obrigada, Jesus. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, nos esvazia de nós, para que se enche mais e mais de Ti dentro de nós, Pai. Nós queremos ouvir o Teu falar. Nós queremos dar a nossa melhor adoração nessa noite. Nós queremos nos render aos Teus pés, Pai, e Te adorar verdadeiramente. Muito obrigada, Jesus. Ministra aos nossos corações, nos guie. Espírito Santo, conduza este culto. Conduza. Que não seja nós, mas seja, Senhor, Teu Espírito. No nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por este dia. É isso que eu te peço e é isso que eu te agradeço desde já. Amém? Amém. Rafa, quando começou essa quarentena, eu fiz uma música, Deus me deu uma música. E essa música, ele fala assim: e hoje eu vim aqui para te adorar. Hoje eu vim aqui para te dizer: Jesus, eu amo você. Então não existe um momento melhor do que esse, de estar reunido e poder cantar essa música. Eu queria ensinar para vocês e queria que vocês cantassem junto com a gente, tá certo? Vamos lá, amigos. Hoje eu vim aqui para te adorar. Hoje eu vim aqui para te dizer: Jesus, eu amo você. Hoje eu vim aqui para te adorar. Hoje eu vim aqui para te dizer: Jesus, eu amo você. Aleluia!
Deus é maior.
Esse é um momento importante. Quem gosta dessa igreja aqui, e quer ver ela aberta, esse é o momento da nossa oferta, do nosso pedido. Quem tiver visitante, quem não tiver, não se sinta, como se diz, oprimido. Não se sinta constrangido, desculpa.
pastor gosta de vir aqui, vamos ficar com o momento da palavra. Boa noite, meus irmãos. Conseguem me ouvir? Porque eu estou com a máscara, todo mundo está de máscara, eu também quero me manter de máscara. Mas todo mundo consegue me ouvir bem? Ok. Queridos, é muita alegria estar aqui hoje com vocês. Muitas vezes estivemos aqui para gravar os cultos, e sem uma interação humana é muito difícil. Você está trazendo a mensagem, você olha e só vê cadeiras, é algo desanimador. É algo que deixa a gente triste, porque queríamos estar junto com os irmãos, porque queríamos estar em comunhão. Aquela comunhão que nós tínhamos antes, uma comunhão física aqui, como estamos tendo agora. E isso me deixava certamente triste. E muitos irmãos também gostariam de estar na igreja. Mas devido a essa pandemia, nós ficamos aí 4 ou 5 meses ausentes. E agora, graças a Deus, nós estamos podendo nos reunir de novo. É certo que outras igrejas começaram antes, mas nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. E para atender os protocolos de Parnamirim, protocolo do governo do estado, então demoramos um pouco, mas a nossa intenção era poder oferecer o mínimo de segurança que é exigido para que pudéssemos reabrir, para que pudéssemos estar aqui unidos. E, sinceramente, queridos, eu gostaria de perguntar assim, a vocês: durante esse tempo que passamos sem ter essa comunhão, que passamos afastados, o que é que nos segurou? O que é que nos nutriu? O que é que nos fortaleceu durante esses 4 ou 5 meses que estávamos ausentes, sem poder estar cultuando a Deus, todos reunidos? O que é que os irmãos acham que fortaleceu? Eu confesso que para mim o que me fortaleceu, e eu creio que foi o que fortaleceu os irmãos, foi a fé. Às vezes a fé ela fica até abalada, às vezes a fé fica até um pouquinho, esfria um pouquinho, mas é ela quem nos sustenta, é ela quem nos nutre, é ela quem nos segura, nos fortalece durante os momentos mais difíceis da nossa vida. E eu creio que foi a fé em Deus, que Deus vai cumprir com suas promessas, que vai mudar o quadro, ou que, se não mudar o quadro, mas Ele vai nos dar as condições necessárias para estarmos juntos, foi que me fez permanecer firme. E hoje estar aqui com vocês, né? Que era difícil, irmãos, era duro estar aqui anunciando a palavra de Deus, e olhava e via a igreja vazia, apenas cadeiras, e alguns poucos irmãos que estavam aqui ajudando. Mas graças a Deus tudo isso passou. E eu quero dar as boas-vindas para quem está nos visitando hoje. Fico muito feliz porque você está aqui cultuando a Deus conosco. Você que está em casa assistindo o culto, que Deus te abençoe, meu irmão. Você está assistindo e está cultuando também a Deus juntamente conosco. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias. Hoje em dia nós estamos na época da tecnologia, né? Quem tiver com seu celularzinho, com tablet, quiser abrir aí, abra. Antigamente a gente imaginaria que o irmão estava fazendo no WhatsApp ou noutra coisa, né? Hoje a gente sabe que a Bíblia também está ali, nessa nova forma de mídia, né? Então eu peço que os irmãos abram em
no livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ler 6 versículos. Todos encontraram? Passemos a ler. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E, mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, graça te damos, Pai, pelo teu amor infinito. Graça te damos pelas tuas misericórdias em nossas vidas. Te agradecemos, Deus, porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas queremos te pedir, meu Pai, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para que esta palavra, ela germine como uma semente, Senhor, e produza uma árvore que dê frutos, o fruto do teu Espírito Santo, que possamos ter vida e vida com abundância a partir da tua palavra, pois sabemos que ela pode transformar o homem, pode fazer de nós novas criaturas. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te peço, desde agora e para todo sempre. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a fé. Viver pela fé. Eu gostaria dizer para os irmãos que, ao analisarmos Hebreus, do capítulo 11, do versículo 1 ao 6, podemos perceber duas coisas. Primeiro, a fé, ela é racional. Segundo, a fé, ela não retrocede. De cara, nós podemos imaginar, nós podemos entender dois princípios que podemos aplicar na nossa vida. Vamos entender. No capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é a garantia do que se espera. Você está em casa, você se prepara para receber um visitante, porque ele disse a você que ele iria lhe visitar. Se você não sabe que aquele visitante vai lhe visitar, como é que você vai se preparar para ele? Você vai se pegar de surpresa. Então a fé é racional. É aquilo que nós esperamos. E se nós esperamos, é porque nós já conhecemos. Então, não significa também dizer que acreditamos em algo tangível, palpável. É algo invisível. Todos aqui acredito que creem em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das nossas vidas. Creio que todos aqui acreditam que Deus, Ele é Deus. Nós vemos a Deus? Não, né? Nós vemos a Jesus? Não. Nós podemos tocar em Deus, tocar em Jesus?
tocar no Espírito Santo, ver o Espírito Santo? Não. Mas nós sabemos que ele existe. Nós sabemos que o seu poder é quem criou os céus e a terra. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para entendermos a palavra que foi a nós revelado por meio dos profetas. Então a sua fé é baseada naquilo que você conhece. Não existe fé em algo que você não conhece. Alguns dizem que fé é se lançar em um abismo. Eu não aceito essa definição. Porque quando eu me lanço no abismo, eu não sei o que está lá embaixo. Eu não sei o que me espera. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Compreendem, irmãos? Fé, ela tem que estar atrelada às promessas de Deus. Você pode tomar um chá e achar que vai ficar bom. Mas aquilo é promessa de Deus? Nós encontramos nas Escrituras algum local ou em algum momento dizendo que se eu tomar um chá de quebra-pedra eu vou ficar curado dos rins, das pedras, dos cálculos dos rins? Não. Isso é fé? Você toma achando que vai ficar bom. Isso é fé? Não. Não é fé. Por quê? Porque não está baseada nas promessas de Deus. E é isso que nós vamos mergulhar no texto. Nós vamos descobrir isso daí. A fé, ela não retrocede. Se os queridos relerem novamente, que eu creio que todos aqui já leram, eu tenho convicção de que todos já leram Hebreus 11, vocês vão ver que em Hebreus 11, ele fala de Abraão, fala de Enoque, fala de Caim, fala de Abel, falam dos heróis da fé. E o que é que todos esses heróis da fé tinham em comum? Eles não retornaram, não desistiram, eles não voltaram atrás. A fé não retrocede. Ainda que estava difícil para eles. Abraão morreu e não viu as promessas de Deus serem cumpridas na vida de Abraão. Mas ele não retornou, ele não desistiu da sua fé. Em momento nenhum ele pensou em voltar atrás. Pelo contrário, ele sempre seguia a Deus. Certamente ele, momentos de desânimo, quem é que não fica desanimado com as dificuldades? Mas ele não retornou, ele não voltou atrás. Então a fé, ela não retrocede. Os heróis da fé foram heróis porque eles, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de situações que eram extremamente difíceis, alguns foram jogados no Coliseu, na arena, para serem devorados pelos leões, pelas feras. Outros foram crucificados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns dizem que Paulo foi decapitado, outros dizem que ele foi enforcado. Tiago morreu pela espada. Muitos perderam seus lares. Muitos foram perseguidos pela família, mas não abandonaram a sua fé. Então a fé, ela não retrocede. Então esses dois princípios nós podemos aplicar na nossa vida. A fé, ela é baseada nas promessas de Deus. Segundo, ela não retrocede. E aí, no capítulo 11, versículo 1, a gente pode ver duas coisas aí bem interessantes. A fé sem as promessas, a fé se apoia na palavra de Deus. Se é baseada naquilo que nós conhecemos, está baseada na palavra de Deus. João 3,16. Todo cristão
do novo convertido ao mais antigo sabe recitar, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não, mas tenha. Qual é a promessa que ele nos fez? Vida eterna. Sua fé está baseada nessa promessa. A sua fé é de que você vai ter a vida eterna, porque você acreditou no Filho de Deus. Compreendem o que é fé agora? Fé é você acreditar nas promessas de Deus. A fé ela está baseada na palavra de Deus. Quanto maior a fé, maior o conhecimento da palavra de Deus. Porque mais você espera, porque mais você conhece. Compreendem o que eu quero dizer? Estou falando que quanto maior o conhecimento das promessas de Deus, maior é a sua fé. Porque mais você espera alcançar. Então, quando a gente lê Hebreus 11:1, e eu vou reler de novo, a fé é a garantia do que se espera. Eu espero ter a vida eterna. Eu espero, como está escrito em Romanos 8:1, que diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma promessa. Se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há em mim. É outra promessa. Eu tenho que confiar nisso. A minha fé é baseada nisso. Ela é palpável? Eu posso ver? Não. Daí o nome fé, porque ela é baseada nas promessas de Deus, que embora invisíveis, elas são reais. Ter fé é acreditar em algo real. Agora não significa que por ser real ele é visível, mas nós sentimos que ele é real, que ela é real. As promessas de Deus. A segunda coisa que nós podemos entender aqui de Hebreus 11:1 é que a fé sem a promessa de Deus não é fé. A sua fé tem que estar baseada na promessa de Deus. Primeiro você tem que conhecer a palavra. E ela é baseada nas Escrituras. Segundo, ela tem que estar baseada na promessa de Deus. Deus prometeu que ia dar a vida eterna. Amém. É promessa de Deus. Então a minha fé ela está baseada nisso. Muitas vezes nós falamos em fé e colocamos situações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Mas fé é crer nas promessas de Deus, naquilo que está escrito. Daí a importância da gente ler a palavra, da gente conhecer a palavra, da gente se alimentar da palavra, porque você vai estar cada dia mais buscando a presença de Deus. Certa vez Jesus Cristo estava sendo interrogado e ele diz assim: olha, por que vocês leem as Escrituras? Vocês leem porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então por que nós estudamos a palavra? Porque nós acreditamos que através da palavra de Deus eu vou passar por um processo de regeneração, por um processo de transformação, onde a minha fé vai ser alicerçada em algo sólido, em algo real, embora invisível, mas real. No versículo 2, quando ele diz: pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Nós vamos entender que é pela fé que nós somos aprovados por Deus. Porque
que aqueles heróis da fé foram aprovados? Porque eles tinham fé. Porque eles não desistiram. Porque eles acreditaram na promessa de Deus. E outros, será que agiram assim? Não. Por isso que não foram chamados de heróis da fé. Porque duvidaram das promessas do nosso Deus. E o que é mais interessante, meus queridos, se vocês forem ler, reler o livro de Hebreus, no capítulo 11, vocês vão ver que só tinha um clérigo, só tinha um homem religioso nesse meio, nessa lista, um sacerdote. Os irmãos lembram de quem é esse sacerdote? Começa com S. Samuel. O resto eram pessoas comuns, eram agricultores, eram soldados, havia uma prostituta. Eram homens, eram mulheres comuns, sem ter um conhecimento tão aprofundado sobre a palavra de Deus. Mas mesmo assim se tornaram heróis. No versículo 3, ele diz: pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. No versículo 3, a gente vai ver que a fé reconhece o poder de Deus. Quando lemos lá em Gênesis e descobrimos que Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há, nós reconhecemos o poder de Deus pela fé. Quando lemos no Salmo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos e a noite anuncia a outra noite, e aí continua, nós vamos entender que através da natureza do universo Deus se manifestou aos homens, e pela fé nós reconhecemos que Deus, Ele é Criador dos céus e da terra, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é o Soberano, que Deus é aquele que nos guarda, que Deus é aquele que nos deu a vida, que nos deu o trabalho, que nos deu a saúde, que nos deu o direito de estar aqui, quando muitos gostariam de estar e não podem. Certamente, queridos, tinha pessoas que queriam estar aqui hoje à noite, mas não puderam estar. Ou porque a capacidade do templo foi alcançada por causa dessa pandemia, ou porque estavam doentes, ou porque estavam longe, ou porque não podiam devido à idade. Então, mas gostariam de estar aqui, gostariam de participar da ceia do Senhor conosco, mas não podem. Então nós temos que reconhecer que Deus é soberano, que Deus é justo e que Deus nos deu uma grande bênção, que é estarmos hoje diante dele para oferecer o nosso sacrifício de louvor. E aí no versículo 4, nós vamos ver uma coisa bem interessante. Quiserem me acompanhar? Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Nós podemos entender que a oferta revela a natureza da fé do ofertante. O tipo de oferta que você faz a Deus revela a sua natureza. E aqui nós não estamos falando em quantidade. Nós estamos falando em qualidade. Por quê? Porque que Abel foi agradou a Deus. E Abel, ele ofereceu algo que Deus se satisfez. E Caim não conseguiu isso daí. Já pararam para pensar nisso? Porque, primeiramente, quando Adão e Eva pecaram,
Deus matou o primeiro animal para fazer peles para Adão e Eva. Primeiro sacrifício, primeiro sangue de um animal foi derramado pelo pecado do homem para fazer as peles. Quando Abel sacrificou uma ovelha para Deus, ele já estava, acredito eu, que sem entender, sem saber, mas ele já estava falando do sacrifício de Cristo, que somente através do sangue, Hebreus 9, acho que 22, ou do 22 ao 26, depois vocês vejam aí, que fala que quase todos os pecados são purificados pelo sangue. Então a oferta de Abel foi uma oferta de qualidade. Hoje nós não ofertamos mais animais, porque Cristo morreu na cruz. O sacrifício de Cristo foi suficiente, perfeito, completo. Não precisamos mais disso. Mas nós oferecemos a nossa vida como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando lemos lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, no finalzinho do versículo, fala que Cristo ofereceu sua vida como sacrifício de aroma suave a Deus. Como é que está a minha vida? Como é que eu tenho ofertado minha vida diante de Deus? Ela tem tido um sacrifício, ela tem sido um sacrifício com aroma suave, com aroma agradável? Será que a minha vida, ela está pautada nisso? Queridos, quando eu falo isso, eu quero dizer que esta palavra, ela é para todos nós. Para você que está ouvindo e para eu, e para mim que estou falando. Porque, queridos, eu tive que estudar, eu tive que ler, eu tive que buscar. E durante o meu estudo, durante o momento que eu estava lendo, essa pergunta eu fiz a mim. Então, antes dessa pergunta chegar até você, ela chegou até o meu coração. Como tem sido a minha vida? Como eu tenho oferecido diante de Deus, como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Aquela viúva, quando ofereceu aquela moeda, valia mais do que todos os outros, porque aquela oferta demonstrava a fé que aquela mulher tinha no nosso Deus. Uma vida pautada na esperança das promessas que Deus tinha para Israel. Por isso que ela agradou. Os outros davam do que sobejavam. Então, como o Fábio falou aqui, né, não se sinta constrangido, né? Não, a oferta tem que ser uma oferta com alegria, com prazer, com satisfação. E isso é no dinheiro que você oferta, isso é no trabalho que você oferta para a igreja, isso é na sua vida que você oferta a Deus. Tem que ser com alegria, com desprendimento, com prazer em servir a Deus. Esse é o primeiro ponto deste versículo que nós podemos extrair. O segundo ponto desse mesmo versículo é que a vida do ofertante é o fundamento de sua oferta. A vida do ofertante, a sua vida, a minha vida, é o fundamento da minha oferta, da sua oferta. Não adianta, como Paulo diz, oferecer toda a minha riqueza, todo o meu ouro. Não adianta eu doar o meu corpo como sacrifício. Não adianta eu ter todo o conhecimento da ciência se não tiver amor. Não vai me servir de nada. Eu posso chegar aqui e levantar uma outra igreja, outro templo aqui, botar ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, mas se minha vida
não for de acordo com aquilo que Deus quer para mim, isso não vai servir, vai adiantar. E de repente eu chego aqui e às vezes não tenho nem um centavo no bolso, mas a minha vida, como oferta suave, como aroma suave, agradou muito mais a Deus do que alguém que deu muito. Então nós temos que entender que, em primeiro lugar, é a vida do ofertante. E aí, voltando para Abel e para Caim, eu convido você a me acompanhar em uma leitura lá em 1 João 3,16. 1 João 3,12, perdão. 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 12. Diz o seguinte: todos encontraram? Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Está vendo por que Deus não se agradou do sacrifício de Caim? Porque ele era mau, porque ele era injusto, porque as suas obras eram más. Mas Caim ofertou a Deus, Caim fez uma oferta, assim como Abel também ofertou a Deus. E muitas vezes nós estamos na igreja e fazemos as nossas ofertas. Mas será que as minhas ofertas, elas são do agrado de meu Deus? Será que a minha vida está sendo do agrado do meu Deus? Isso nós temos que perguntar. Agora eu convido você, meu querido. Primeiro, vamos reler em Hebreus. No versículo 5 que diz assim, 4, perdão. Pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício superior de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo. Por que Abel agradou a Deus? Porque Abel era um homem justo. Agora vamos lá para Mateus, no capítulo 23. Mateus, no capítulo 23. No versículo 35. Abra sua Bíblia em Mateus 23, versículo 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Jesus, ele está dizendo, Abel era justo. Abel tinha uma vida que agradava a Deus. Então, o ofertante precede a oferta. Lembre-se que a oferta só terá valor se o ofertante tiver uma vida no altar. Versículo 5, lá de Hebreus 11. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. A fé, ela faz com que a nossa vida seja diferente. A nossa fé agrada a Deus, porque a nossa vida é de acordo com os princípios que Deus requer de nós. Por isso, Enoque agradou a Deus. Por isso, Enoque foi arrebatado. A vida do ofertante é o fundamento da sua oferta. E por último, meus queridos, a gente vai ler no versículo 6.
que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se não acreditarmos nas promessas do nosso Deus, não temos como agradar a Ele. Eu posso dizer que acredito em Deus, mas se eu duvido que Ele vai dar a vida eterna para aqueles que aceitaram a Cristo, será que eu estou agradando a Deus? Não, porque eu estou sem fé. Porque Deus prometeu, é promessa de Deus. O sangue de Cristo nos livra do pecado, do mal, nos reconcilia com Deus. Se eu duvidar que Cristo é o Filho de Deus, se eu duvidar que o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para me reconciliar com Deus, eu não tenho fé. A minha fé não agrada a Deus, porque isso é promessa de Deus. E aí, ele continua dizendo o seguinte: pois é necessário que quem crê, que quem se aproxima de Deus, ou seja, se você quer se aproximar de Deus, você tem que creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Para se aproximar de Deus, é preciso acreditar que Deus existe, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é o soberano, Criador dos céus e da terra, que Deus é a causa primeira de estarmos aqui. É preciso nós acreditarmos. E segundo, nós temos que acreditar que Ele é galardoador, que Ele recompensa. E aí eu me lembro de uma frase que nós ouvimos muito aqui pelo pastor Baltazar: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Vamos repetir comigo, meus irmãos? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Está aqui na palavra. Além de crermos que Ele é Deus, nós temos que acreditar que Ele recompensa os que o buscam. Então, se você busca a Deus, se você coloca a sua vida diante de Deus como uma oferta de sacrifício vivo, com aroma suave, Deus vai lhe recompensar. Salmo 66, 18. Se eu escutar a iniquidade que está em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu deixar que a vida do pecado domine a minha existência, Deus não me ouvirá. Eu não estou reconciliado com Deus, porque não é Cristo que vive em mim, mas sou eu que vivo no pecado. Então é necessário que a gente tenha uma vida que seja pautada no amor de Deus. O Evangelho, ele é simples, meus queridos. A única coisa que ele exige de nós é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a Ele, como a si mesmo. É só isso que o Evangelho nos pede. Se nós conseguirmos cumprir com esses dois mandamentos, mesmo sem ter conhecimento da palavra, nós vamos cumprir todo o resto. Porque tudo de Deus termina em amor. E aí nós chegamos ao final da nossa mensagem, fazendo aquele convite que eu gosto de fazer sempre para uma reflexão. Como é que a minha vida, como é que anda a minha fé? Qual é a qualidade da minha fé? Será que eu preciso aumentar a minha fé? E como é que eu aumento a minha fé? Conhecendo mais da palavra de Deus. Porque ao conhecer mais da palavra de Deus, eu vou conhecer mais promessas de Deus na minha vida. E eu vou passar a acreditar que mais promessas virão.
Isso é aumentar a fé. A vida do cristão, em momento nenhum a Bíblia diz que você vai ter uma vida, ou eu, uma vida que vai estar livre das coisas ruins. Os heróis da fé foram esquartejados, queimados, foram perseguidos, mas foram heróis da fé. Mas alguns não conseguiram ver a promessa que Deus tinha feito sendo realizada em suas vidas. Abraão mesmo morreu e não viu, mas mantiveram-se firmes, não retrocederam, não desistiram das promessas de Deus. Tinha qualidade na fé. Então a pergunta que termina, nossa mensagem é: eu tenho vivido na fé? Eu tenho vivido pela fé? Minha fé é uma fé de qualidade? Minha fé ela é baseada nas promessas de Deus? A minha vida como adorador, como ofertante, ela tem sido de acordo com aquilo que Deus requer de mim? São reflexões, meus irmãos, que nós temos que fazer. E quando eu digo nós, eu me incluo. Eu sou o primeiro da lista que preciso fazer essas reflexões, tá certo? Preciso. Quando eu estava lendo, quando eu estava estudando, quando eu estava meditando, eu estava refletindo na minha vida. Então essa palavra ela é para todos nós. Exercitar a nossa fé. Pois foi ela quem nos nutriu, foi ela que nos garantiu não fracassarmos, não nos afastarmos da nossa fé durante este momento de pandemia. É o que garante que pessoas não vão desabar, não vão desistir de suas vidas, porque elas acreditam na promessa de Deus. E com isso, meus irmãos, a gente termina a palavra de hoje e nós vamos agora realizar a nossa ceia. Peço desculpa aos irmãos, porque nós vamos passar um pouco do horário, mas esperamos em Deus que isso próximo domingo não aconteça. Eu convido o nosso irmão Ivan e a nossa irmã Kaline para virem até aqui. O irmão Ivan fica aqui do meu lado, a irmã Kaline fica aqui do outro lado. A irmã Kaline fica aqui desse lado. O irmão Ivan fica aqui. Nós agora neste momento vamos orar, consagrando esses elementos, né, a Deus, para fazermos a nossa ceia. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, porque agora nós vamos participar da ceia, Senhor. Te agradecemos, Deus, pelas promessas que Tu nos fez, pela promessa que o Senhor Jesus fez de celebrarmos novamente esta ceia naquele grande dia, quando vamos estar juntos diante de Ti, meu Pai, para celebrarmos novamente esta ceia com o nosso Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, nos colocar em Tuas mãos, oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, meu Pai. Ó Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós Te pedimos, Pai, desde agora e para todo sempre. Amém. Convido os irmãos a abrir as Bíblias no primeiro livro dos Coríntios, no capítulo 11. Gostaria de pedir nesse momento que vocês ficassem em pé para nós lermos esta palavra. 1 Coríntios 11, capítulo 11. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, do partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim.
Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança com meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão, bebeis este cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por esta razão, quem comer do pão, ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, desta forma, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram, mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados. São aquelas pessoas que podem participar da ceia da nossa vida. Todas as vezes que foram batizadas na graça, por imersão, estão em comunhão com a igreja, nova ou a todos vocês que puderem, podem participar da ceia. Amém? Nossa ceia é o livro. Todos podem participar, deixem de batizar e sejam comunhão.
Deus, agradecemos, Pai, por esse momento. Agradecemos por você, e tudo que nos permita, Deus, continuarmos essa feira, até o dia do batismo desta vida, e todos apresentados e outros para participar da feira de Deus dos céus. Na glória, junto com os nossos irmãos, e diante da presença do Senhor, Pai, diante da presença do poder do Senhor. Ó Deus, te agradecemos. Amém. A gente não pode compartilhar os microfones. Passa um álcool aí para a gente passar para o nosso irmão Júlio.
Antes não tinha isso, né, meu irmão? Mas agora a gente tem que tomar cuidado, né? Então, vamos seguir o protocolo. Oi, som, amém? Desafio no final, né? Gente, vamos orar então. Também para nós uma alegria ter vocês aqui, estar com vocês de novo dessa forma presencial, né? O contato físico é importante. Eu achei muito bonito nossa organização. Eu queria também pessoalmente parabenizar o pastor por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui, né? Sem o esforço dele, da equipe por trás disso tudo, da empresa dos irmãos, não seria possível estarmos aqui, né? A nossa estrutura está muito bonita, está de parabéns, e eu estava falando lá no grupo que a gente é um exemplo para a nossa igreja também. Então, com certeza, todos que estiveram aqui seguram segurança na hora de Deus, né? Está na cadeira, nossa coração correta, né? Com algo na frente, as irmãs medindo nossa temperatura, e 36 em mim, né? Então, tá bom. Então, queridos, vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer a Deus porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta noite, porque o Senhor nos proporcionou mais do que uma vida, para que possamos corrigir os nossos erros, para que possamos acertar onde erramos, Senhor. Muito obrigado porque o teu amor até aqui nos deixa felizes, nos deixa em paz. Obrigado pela tua fé, Senhor, pela tua paz, pela salvação. Obrigado pela vida eterna, Senhor. Nós queremos te agradecer de todo o nosso coração. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, o nosso pastor, a sua família, dando a ele muita capacidade, sabedoria, força, saúde nesse momento tão difícil, Pai, nessa pandemia que estamos vivendo. Abençoa também nossos irmãos queridos que estão aqui presentes, bem como os que estão na sua casa, Senhor, também orando conosco, participando de forma online, pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais. E que o Espírito Santo fale conosco, que essa palavra de fé, essa palavra de confiança, que temos a nossa fé firmada na rocha, e algo que é verdadeiro, não que é falso, mas é algo que é importante, que possamos confiar mais em Ti, Senhor, que possamos aprender mais a Tua palavra, para ter mais fé ainda, Senhor, para que possamos ser felizes e ser pessoas bem-sucedidas para um plano do Teu nome. Fica conosco hoje e sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 E o amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Seja com toda a igreja. E todos dizem amém. Boa semana, meus irmãos. Até domingo. Obrigado a presença de